Falamos, amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Primeiramente, gente, sejam muito bem-vindos cada um que entra aqui no nosso canal. Primeiramente, gente, antes de começar o nosso vídeo, eu queria agradecer a todos vocês pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nosso conteúdo, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam a arte do cinema. Gente, eu fico muito feliz e muito honrado pelo seu apoio. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top. De estar sempre apoiando o canal Curiosidade nas Telas, ou Curiosidade, como eu gosto de chamar. Então, assim, gente, eu fico muito honrado mesmo. Então, muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Primeiramente, um abraço e aquele salvezão top. Muito obrigado mesmo, gente. Tá sujando toda a calçada da rua com essa porcaria. Ai, todo o espaço. Ah, vai tomar! Quem não tomou? Quem não tomou? Quem não tomou? Vai tomar suco de maracujá! Para aquele que sinta o top, que está sempre acompanhando nossos vídeos, nossa evolução, dá o nosso likezão, te arrebenta nosso like no nosso vídeo de hoje. Porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. Então, dá nosso likezão que é de graça e vai ajudar muito o canal. Realmente. Pesadão. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque vocês se inscrevendo, gente, ativando essa notificação, vocês vão perder vídeos novos que vai vir, porque o YouTube ele vai avisar, vai ter vídeo novo, como também só vai ter clássico do cinema e muito vídeo bom aqui. Então assim, se inscreva porque é de graça e você não vai se arrepender. Que são... Corre, negada! E compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar para pessoas que amam a arte do cinema, porque o cinema, gente, é uma arte. Vamos explorar com muitos detalhes a produção, vamos conhecer melhor os filmes, porque eu agradecer muito sua ajuda, porque eu creio na coisa. Vamos ser melhor essa crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Ai, pai, para! Ai, tô impactada. Pessoal, continuando no canal, eu estava vendo, gente, os comentários. Para quem sabe, eu leio os comentários, sabe, quando vocês comentam. E uns que eles me perguntaram: e os carros, será que sumiu no Curiosidade nas Telas? Pois bem, não exatamente. Na realidade, eu gosto de fazer referência a outra, mas o nosso foco é filmes. Eu estava pensando nesses comentários, eu fui assistir um filme recentemente, que é um clássico do cinema e tem as melhores cenas de perseguição dos filmes, que é o filme Bullet, de 1968, do diretor Peter Yates. Então assim, pessoal, sem enrolação, vamos sacar nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, vamos começar quando esse projeto começou. Bullet foi coproduzido pela Sonar Productions de McQueen e a Warner Bros. Seven Arts. O filme é apresentado a Jack L. Warner como fazendo um controle de maneira diferente. O roteiro de Alan R. Trustman e Harry Kennedy foi baseado no romance Monty Witness, de 1963, de Robert L. Fish, escrevendo sobre o pseudônimo de Robert L. Pike. Lalo Schifrin escreveu a trilha original inspirada no jazz. Então assim, pessoal, pelo que a gente acabou de entender, o Bullet ele foi coproduzido pela uma produtora do Steve McQueen na época, que é o ator, né, que faz o personagem, que é a Solar Productions de McQueen, e a Warner Bros. Seven Arts. A Warner, junto com a Solar Productions, que é do próprio Steve McQueen, foi produzir o filme Bullet. O maluco é brabo. Tanto que esse filme ele é baseado, gente, num livro de 1963 chamado Monty Witness. Então assim, esse livro deu uma base a um filme que é esse clássico do cinema, que ainda foi vencedor de Oscar e é muito bem recebido pelos críticos. Mas vai conhecer mais por nosso vídeo de hoje. Exatamente. Vamos começar com o desenvolvimento. Bullet foi o primeiro filme americano do diretor Yates. Ele foi contratado depois que McQueen viu seu longa-metragem 67 no Reino Unido, Robbery, com sua longa perseguição de carros. Joey Levine, cuja Embassy Pictures havia distribuído Robbery, não gostou muito do filme, mas Alan Trustman, que viu a foto na mesma semana que estava escrevendo a cena de perseguição de Bullet, insistiu que McQueen jamais ouviu falar de Yates e ver Robbery e considera Yates como diretor de Bullet. Então assim, o filme Bullet ele foi o primeiro diretor desse aqui que a gente acabou de falar, que é o Yates. Ele tinha feito um longa-metragem de 1967 chamado Robbery, lá no Reino Unido. E o Steve McQueen, que é um ator que já faleceu, para quem não sabe, ele faleceu em 1980, ele é um dos atores que mais faz cena de ação com carros sem dublês. Menino, que velocidade é essa,
Júnior, para esse carro, Júnior. Tá vindo aí não, a ladeira não, rapaz. Ai, meu pai. Júnior! Então, ou seja, o filme inteiro não tem dublê, é 100% dirigido por ele mesmo e não tem muitos efeitos especiais, porque eles queriam fazer mais real. Então, assim, ele viu esse filme, ele curtiu o filme dele, tanto que eles chamaram esse diretor junto com alguns atores para poder produzir o Bullet, já que ele estava interessado, e a Warner também. É muito interessante. Ele baseou o personagem de Frank Bullet no inspetor de São Francisco David Tosh, com quem trabalhou antes das filmagens. McQueen até copiou o exclusivo código de ombro vertidor de Tosh. Tosh mais tarde se tornou famoso junto com o inspetor Bill Armstrong, com os principais investigadores de São Francisco dos assassinatos do assassino do Zodíaco, que começaram logo após o lançamento de Bullet. Então, assim, eu acho interessante porque o Steve McQueen ele se inspirou o Frank Bullet nesse cara, que é o David Tosh, que é um inspetor lá de São Francisco, e ele se inspirou muito até no estilo do próprio David Tosh. Por exemplo, o coldre de ombro, que é clássico do personagem, está no próprio Frank Bullet. É tanto que, para quem não sabe, esse David Tosh ele já faleceu. Ele faleceu em 2018, foi recente, ele tinha 86 anos. Quero café! Esse cara inspirou o Frank Bullet, que a gente conhece, que é um policial, né, que quer investigar as coisas, tipo um detetive, dizendo assim. É uma polícia, senhor. É muito massa. Então vamos começar agora com o realismo do filme, que é isso que é a parte importante. Só de noite. Eita! Né, e vem com a gente. Bullet é notável pelo uso extensivo de locações reais, em vez de cenário de estúdio. E a sua atenção aos detalhes processuais, desde o processamento de evidências policiais até os procedimentos de emergência. O uso do diretor Yates das novas câmeras leves, Ariflex, permitiu maior flexibilidade na filmagem de locação. O filme foi rodado inteiramente em São Francisco. Na cena de operação de emergência, médicos e enfermeiras reais foram usados um elenco de apoio. De acordo com McQueen, o que tentamos alcançar não foi fazer um filme teatral, mas um filme sobre a realidade. Então, assim, o que eu acho interessante é que o realismo é 100% no filme. Não só a cena de perseguição, mas também o filme todo ele é rodado em uma cidade. Ou seja, ele não é em estúdios, porque geralmente os filmes eles são feitos em estúdios. Por exemplo, a cena do hospital vai ser no estúdio. A gente vai elaborar um hospital de mentira para fazer as cenas lá. É mentira! Vai chorar. Não. O filme é no hospital real lá de São Francisco, que naquela época era muito conhecido, e foram gravar lá. As ruas não são de estúdios, as casas também não. Então, assim, tudo é realismo. Porque o Steve McQueen queria fazer uma coisa mais pé no chão, algo mais realista e sem muitos efeitos práticos. Lógico, tem sim os efeitos práticos sim, mas são bem menos. Como a gente está acostumado em muitos filmes, tem muito efeito, muita coisa de estúdio. É um filme diferencial e pra mim é um exemplo que um filme pode ser realista o máximo possível se os produtores quererem, é claro, né? Tudo bem. Que demais! O lançamento do filme é emocionante, cena de perseguição de carros com McQueen ao volante, todas as cenas visuais do motorista geraram uma empolgação prodigiosa. Leonard Maltin chamou isso de uma perseguição de carros agora clássica, uma das melhores de todos os tempos à tela. Manuel Levy escreveu em 2003 que Bullet contém uma das perseguições de carros mais emocionantes da história do cinema, uma sequência que revolucionou os padrões de Hollywood. Então, assim, eu falo isso, gente, porque o Bullet ele tem os melhores perseguições do cinema e eu não estou exagerando. Ah, bom, então assim sim. Muitas pessoas acreditam porque o Steve McQueen, como eu falei, ele faz tudo à mão, que ele era um grande profissional de carros. É daqui nas cenas, os caras amaram pelo fato de ele ser muito realista e dar aquela emoção de você estar dentro do carro, entendeu? É como se você estivesse pilotando o Mustang verde dele, né? É daí que em 2003 o Emanuel Levy falou que o Bullet tem uma das melhores cenas de perseguição de todos os tempos da tela do cinema. As melhores cenas de perseguição é nesse filme. É o bichão mesmo, hein, doido? É um exemplo que podemos sim fazer um filme com efeitos práticos, mas não depender tanto que a tecnologia também naquela época não era tão avançada. Estamos falando de 1968, né? Foi há 84 anos. Naquela época os efeitos especiais não eram tão assim, mas eles fizeram o melhor que puderam e deu o que deu. Deu muito dinheiro e ainda por cima foi um clássico do cinema. As filmagens foi bem interessante. A cena de perseguição começa a 1.5 do filme. O tempo total da cena é de 10 minutos e 53 segundos, começando na rodovia 101 e no Mission District da cidade.
Quando o Bullet avistou o carro dos assassinos, as filmagens ocorreram durante um período de semanas. A sequência de perseguição combinou vários locais, localizados a quilômetros de distância, estando juntos. O mapeamento da rota do filme mostra que ela não é contínua e impossível de ser seguida em tempo real. Então assim, o filme ele foi 100% gravado em estradas, em movimento, né, para poder ficar mais realista, porque eu penso até assim, porque tem muitos filmes de perseguição de carros, que eles usam, como eu falei, no estúdio, né, uma coisa mais fechada. Já que não, o Bullet ele foi 100% filmado também em movimento, ou seja, nas cenas de perseguição, por exemplo, elas duraram muito tempo, 10 minutos e 53 segundos, é uma das maiores perseguições que eu já vi em um filme é esse. Porque geralmente perseguição é de 5 minutos, 4 minutos, mas não. É porque eles querem detalhar mais a história, porque a perseguição faz parte da história. Não é só a perseguição de carro, não. Tem ação, tem um envolvimento de polícia, sabe? Ele é um filme de ação policial muito bem feito. A gente vai falar essa crítica pro final do vídeo já já. Em 1968, Ford Mustang GT Fastbacks de 325 HP com transmissões manuais de 4 marchas foram comprados pela Warner Bros. Os motores, freios e suspensões do Mustang foram fortemente modificados para a perseguição pelo veterano piloto e técnico Max Bolshevsky. Então assim, eu acho interessante os dois Mustangs 1968 Fastback, que é uma versão muito potente do Mustang, que a gente acabou de descobrir, ele tem 325 HP cavalos. E esses carros, gente, eles foram comprados pela Warner Bros. Ele tem 4 marchas, ele é manual. E os motores e freios de suspensão para poder ficar bem fixo na hora da pista e não ficar derrapando, porque esses carros americanos, gente, eles são muito difíceis de controlar. Caralho, tem uma batida ali. Eita! É muscle car, ou seja, o muscle car, para quem não sabe, eu entendo, é aqueles carros americanos duros. Eles são feitos para aceleração, entendeu? Então assim, eles compraram e modificaram motor, freio, suspensão pelo piloto veterano e técnico Max Bolshevsky. Ele faleceu em 98 com 74 anos, ou seja, viveu muito, ainda ajudou a produzir o carro. Mas aí eu falo, mas esse carro ainda existe? Sim. Hein? Ah! Em 2020, um dos Fastbacks foi vendido nos leilões, né, por um preço de recorde de 3,7 milhões. 3,7 milhões em 2020, quando vendeu um Mustang original das gravações do Bullet. Isso não chora. É muito interessante, mas você vai me perguntar também outra coisa. E a velocidade, era muito rápida ou muito lenta? Porque geralmente em filme de perseguição eles têm que ter uma velocidade mínima. Tá brincando comigo? Pegadinho? Vamos descobrir agora. O diretor pediu velocidade máxima de cerca de 75 para 80 milhas por hora. 21 para 129 km por hora, é muito rápido. Mas os carros, incluindo as filmagens de carros em perseguição, às vezes atingiam uma velocidade acima de 110 milhas por hora, equivalente a 180 km por hora. As tomadas de ponto de vista do motorista foram usadas para dar ao público uma sensação de participante da perseguição. As imagens duraram 3 semanas, resultando em 9 minutos e 42 segundos de perseguição. Então assim, o que eu acho interessante, gente, porque o diretor pediu para os atores, o Steve McQueen, também o piloto do Dodge Charger preto, para pilotar de 75 para 80 milhas. Milhas para quilômetro é totalmente diferente. Eu tinha descobrido faz uns anos que o milha lá nos Estados Unidos é diferente daqui, que é quilômetro. Eles converteram para 121 para 129 km por hora. Acelera! Acelera, Jesus! É muito rápido. Mesmo sendo um carro dos anos 60, mas como eu falei, Mustang é um carro muscle, né? Americano, é carro muito forte. E também o Charger também. O Off-Charger é um clássico. Como também, às vezes eles passavam, sim, às vezes a velocidade de 110 milhas, que é equivalente a 180 km por hora aqui, na velocidade. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então assim, as filmagens duraram 3 semanas só para gravar em cenas, também a perseguição, que foi 9 minutos e 42 segundos. É muita coisa e deu muito bom. A bilheteria ela foi incrível, olha como foi. O filme estreou no Radio City Music Hall em Nova York na quinta-feira, 7 de outubro de 68. Junto com um novo show no palco, ele arrecadou 210 mil na sua primeira semana, incluindo um sábado recorde de 49.073 milhões. Produzindo com um orçamento de 5,5 milhões, o filme arrecadou 19 milhões e 68. Quarto filme de maior bilheteria naquele ano e mais de 42,3 milhões nos Estados Unidos até 2021. Então assim, naquela época ele foi estreado numa quinta-feira, 17 de outubro de 68, e ele arrecadou 210 mil só em bilheteria na primeira semana. Já nas próximas semanas, passando com o tempo, ele arrecadou 42,3 milhões só nos Estados Unidos, até 2021.
Já lá foi 19 milhões, né? Foi muito dinheiro. Ele se pagou e ainda por cima foi uma das maiores bilheterias daquele ano. É muito dinheiro. O Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, eles deram uma nota muito alta. 98% no tomatômetro e 85% de pontuação pública. 98, quase. Eu me impressionei quando eu vi essa nota, porque realmente é um filme muito bom, você se prende até o final e os críticos amaram. Esse é um exemplo que um filme simples pode ter um bom resultado. Olha o que os críticos disseram. Steve McQueen é legal como um gelo nesse emocionante procedimento policial que também contém indiscutivelmente a maior perseguição de carro do cinema de todos os tempos. De fato eu concordo, Steve McQueen ele é bem assim, fixo no seu protagonista, como também ele tem seu próprio carisma. Além também dele fazer uma das perseguições mais marcantes da tela do cinema. É muito interessante porque não vai ter só as perseguições, vão ter cena de ação, entendeu? Cena de investigação, filme de policial. Muito bem trabalhado, tanto que ele foi indicado e venceu o Oscar em 1968. Ele ganhou de melhor montagem do Frank Keller e melhor mixagem de som da Warner Bros. Ele só foi indicado, mas ele venceu de melhor montagem em 1969. É muito massa. Frank P. Keller for Bullet. Thank you all very much. Então assim pessoal, vamos conhecer a história do Frank Bullitt pela primeira vez no cinema, interpretado por Steve McQueen, feito uma das melhores telas do cinema de perseguição de carros e também de muita ação policial em Bullitt. Bullitt é a história mais ou menos assim. Frank Bullitt e outros dois policiais são escalados por um caso aparentemente simples, vigiar uma testemunha por 24 horas antes de se apresente no tribunal. Policiais e testemunhas são assassinados e Frank jura capturar os autores do crime. Então assim, a história de Bullitt ela é assim, que a gente já conheceu o Frank Bullitt e outros policiais, porque eles têm que vigiar uma pessoa por 24 horas. Só que assim, essas testemunhas elas são assassinadas e o Frank Bullitt precisa investigar o que realmente aconteceu. A gente vai conhecer nas cenas porque no início do filme já mostra o assassinato deles. A gente vai descobrir com o passar do filme todo as pistas, também observações pelo próprio Frank Bullitt e a polícia. É muito interessante, tem muita ação. Então eu consigo as melhores cenas para vocês. Por exemplo, tem a cena inicial que ela é bem tensa no hotel. Tell him to wait and give me 421-7596. Tem a cena do Frank Bullitt pela primeira vez. Failed to take adequate measures to protect him. So to you it was a job, no more. Tem a cena do Frank Bullitt investigando o hospital. Tem a cena do Frank Bullitt na delegacia, que é muito interessante. Thunderbolt Hotel, San Mateo. Ross approximately 9 hours before he was killed. So he called his girlfriend. What does that do? Tem a cena do Bullitt perseguindo o Dodge Charger preto nas ruas de São Francisco, que é aí que o filme fica muito massa. Descendo do Dodge Charger vs Mustang numa rodovia, inclusive o Frank Bullitt ele fala do Dodge perder o controle, bater, explodir tudo. É muito massa e é uma das melhores cenas do filme. Tem a cena da Kate, que é sua namorada, conversa com o Frank Bullitt sobre o que está acontecendo, né? I know it's there, but I don't have to be reminded of the whole thing. Living with violence is a way of life. Living with violence and death. Promessa de romance.
Tem a cena final, que é o Ross, que é o suspeito, né, que matou as pessoas no início do filme, no aeroporto, sendo perseguido pelo Bullet. Então é o final do filme que o Frank Bullet elimina o suspeito, que é muito massa e é muito tenso. E pessoal, Bullet foi um sucesso de bilheteria muito grande pro ano de 68, ele arrecadou 42,3 milhões. Para um orçamento de 4 milhões para 5,5 milhões, ele é um clássico do cinema e se pagou. Porque, como eu digo, esse orçamento de 5,5 milhões é muito baixo. Mas eles souberam usar com sabedoria, porque, como eu digo em muitos vídeos, se você tem orçamento baixo, mas tem ideias para fazer um filme interessante, você sabe fazer. Mas se você tiver e não souber fazer, aí não vai dar bom, né? É claro. Então assim, eu acho interessante porque se você sabe fazer um roteiro decente, pode ser que dá bom e dá muito bom. Ainda foi vencedor do Oscar, então valeu muito a pena. Eu vou falar uma curiosidade, que eu não descobri muitas curiosidades do filme, mas eu descobri, gente, que o Bullet vai ganhar um remake, sim, um remake, que vai ser estreado por Bradley Cooper. Ele vai ser o novo Frank Bullet, porque obviamente o Steve McQueen faleceu em 1980. Só que assim, vai ter uma coisa interessante, porque ele vai ter um diretor de sucesso nesse filme, que é o Steven Spielberg. Assim, o Steven Spielberg vai dirigir o Bullet Remake, né? O que eu achei interessante, que eu não descobri na internet o lançamento do filme, que eu estou muito curioso para saber quando esse filme vai lançar. Antes da pandemia, o Steven Spielberg já estava conversando com o ator, né, que é o Bradley Cooper, sobre o remake do Bullet, que eles estão produzindo lá com a Warner e o próprio Steven Spielberg. É como eu falei, eu não encontrei a data de lançamento, tipo uma possível data. Da minha cabeça! Sai daí! Mas estão dizendo que estão produzindo um remake, então vamos aguardar, que eu acredito que vai ser um filme massa. Com Steven Spielberg vai ser um filmão vencedor do Oscar. É uma curiosidade até interessante que eu não sabia e que muitos não sabiam. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então assim, pessoal, agora vamos fazer nossa análise crítica do que eu achei do filme Bullet de 1968. Vamos lá e vem com a gente. Bora! Assim, pessoal, eu achei esse filme muito interessante para quem curte uma história mais de ação policial com um drama. Porque, tipo assim, quando eu assisti o Bullet pela primeira vez há um tempinho já, eu acho esse filme muito interessante porque ele tem, sabe, suas camadas na hora certa e na medida certa, com o próprio Steve McQueen com o Frank Bullet. Porque eu pensava que ele era só um filme de carro, porque eu gosto, sabe, gente, de filme de carro, sou muito curioso pra ver. Mas assim, ele não é só um filme de carros, como muitos pensam, ele é um filme de ação policial que envolve um assassinato de vítimas, né, inocentes, né, no caso. Porque eles têm que vigiar uma pessoa por 24 horas, e ele vai ter que descobrir quem matou as testemunhas, né. Então assim, é uma coisa interessante porque a gente vai descobrir com o passar do filme o que o Frank Bullet está procurando esses assassinos. Tipo, ele tem a motivação do porquê que ele está atrás deles. É isso que eu acho interessante, porque o filme ele é bem trabalhado em questão emocional do protagonista, interpretado por Steve McQueen. Como eu digo, eu acho interessante, gente, as camadas e também as perseguições de carros, como eu falei, as melhores cenas de perseguição que eu já vi em um filme. 10 minutos é muita coisa para uma perseguição. É como eu falei, tem muitas perseguições que não duram nem 5 minutos direito. Isso é porque eles querem focar mais na história. Mas nesse filme eles souberam muito bem trabalhar a história com a perseguição. Porque a perseguição faz parte da história. Porque o Frank Bullet, ele tá investigando, né? Então assim, é um filme interessante, é um filme legal. Mesmo ele sendo um filme de 1968, mas ele tem seu próprio estilo, sabe? E vale a pena se conferir em 2023, para quem tá se perguntando, né? Porque ele tem suas qualidades, né? Porque eles fizeram de uma forma que não usaram muita computação gráfica. Eles fizeram à mão, como eu falei. A maioria das cenas são gravadas na cidade mesmo, em locais abertos, né? As perseguições são totalmente em São Francisco, não são em estúdio. Então assim, esse é o ponto a mais que eu dou em Bullet, porque o estúdio pode fazer algo decente, mas que eles queiram. Então assim, é isso que eu acho interessante para um filme baseado em um livro, né? Porque é um filme massa dos anos 60, ainda superou muitos filmes daquela época. Então assim,
É um filmaço e eu recomendo a todos vocês assistirem Bullitt pela história e pela perseguição entre o Mustang e o Charger, né, preto, né, que é um clássico. Porque esse filme, gente, me fez lembrar até um dia que eu tava jogando um jogo chamado Driver San Francisco, acho que foi em 2014. E me lembro que tem uma missão que tem o Bullitt, sim, uma referência ao Bullitt, que é o Mustang verde e o Dodge Charger. Eu me lembrei, sabe, gente, recentemente, quando eu tava produzindo o roteiro do vídeo, sobre esse dia, sabe, que eu tava jogando o jogo Driver San Francisco lá no meu Xbox 360, que eu tinha na época, e tava essa perseguição entre o Mustang e o Charger. Aí falei, caraca, que legal, é um filme isso? Eu, assim, eu não conhecia muitos filmes, eu não era muito interessado nessas coisas, mas hoje, quando eu me lembrei, eu falei, cara, eu joguei um jogo baseado nesse filmaço dos anos 60. Assistindo ele é uma experiência tão incrível e bem diferente para quem curte filme de ação policial, ou melhor, ação. É muito interessante, eu recomendo a todos vocês. Mas vai perguntar, mas que nota eu vou dar pro Bullitt? Pois bem, eu vou dar, gente, uma nota 10, tá? Não vou mentir. É um filmaço dos anos 60, e como também ele não tem muitos defeitos, gente, ele é um filme bem feito para a sua época. Não só para sua época, mas até hoje. Até que em 2003 falaram que é uma das melhores perseguições de todos os tempos. Eu concordo, até hoje, né? Porque é um exemplo que se uma produção pode fazer uma coisa boa, eles podem fazer. É como eu sempre digo, eu gosto de repetir. Se você tem dinheiro, mas você tem ideias, é uma coisa bem diferente da pessoa que tem um dinheiro, mas não sabe trabalhar bem esse dinheiro. É como eu digo, tem produções que eles têm um orçamento baixo, mas eles não sabem usar o orçamento com ideias legais, ideias que funcionam, mas que os críticos podem aprovar. Eles fazem para poder vender, para poder ganhar, mas não, o Bullitt eles usaram um orçamento de 5,5 milhões, mas de uma forma bem trabalhada que você se interesse a ver o Frank Bullitt em ação. E como também é sendo um policial de respeito em São Francisco. É muito interessante sim, e eu recomendo. Então assim, pessoal, esse é um clássico dos anos 60, como também marcou a carreira do Steve McQueen nas telas, que é até hoje um clássico do cinema. É sensacional. But when some rare Chicago blood starts spilling in San Francisco, they hand Bullitt the money. And I'll work mine. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso likezão, já repete nosso like no nosso vídeo. Porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. Então dá nosso like, gente, eu vou agradecer muito sua ajuda. Como também, gente, para quem é novo no canal, está acompanhando nossos vídeos, está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho porque é de graça. Como também vai ajudar muito o canal, como também vocês não vão perder os vídeos novos que vai vir, que só vai ter clássico do cinema aqui e muitos filmes bons. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Porra do suco, porra. Pode. Porra, levanta, caralho. Se você tiver gostado do nosso vídeo e ter ficado até aqui, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar para os seus amigos, familiares, pessoas que gostam de cinema, nas suas redes sociais, grupos, não sei, formas de compartilhamento, porque eu vou agradecer muito sua ajuda, porque para mim vai ser uma honra ensinar essas pessoas a arte do cinema. Exatamente. Porque eu creio numa coisa, vamos ser melhor sem crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Eita! Então assim, pessoal, novamente, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, de você ter ficado até aqui, de você estar acompanhando nossos vídeos, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para as pessoas que gostam de cinema. Gente, eu fico muito honrado mesmo, eu fico muito feliz pelo seu apoio. Obrigado mesmo, vocês são fera, vocês são top de estar sempre apoiando o canal Curiosidade nas Telas. Então assim, gente, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, um abraço para todos vocês e aquele salvezão top. Seu bunda mole. She call me Mr. Bombastic, ele fantastic. Desce a bola, tenta que pedeca, ele para a bola, olha. Agora... Oi. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima, gente.
Falou!